E eu queria te dizer uma coisa. Quantos sentem a presença de Deus aqui, amém? Nosso Pai Celestial está na casa. Mas eu queria te falar que nosso Pai Espiritual está na casa. Faz barulho aí! Apóstolo Pedro Medina, sobe aqui e rasga os céus, rasga os céus, rasga os céus. Eu ainda tenho fome, e eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Com as palmas. Pode vir queimar. Quero ver. E eu ainda tenho fome. Lá atrás está faltando, ó. E eu ainda tenho lenha. Pode vir Queimar. e nos tornamos responsáveis. Eu quero ouvir. A chama E nos tornamos. responsáveis. Tava baixo. Eu quero ouvir agora. E eu ainda tenho fome. tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Pode vir queimar. Tem gente que não tá pulando ainda. Eu ainda. tenho fome. Agora dando palma e pulando ao mesmo tempo. Pode vir queimar. Meu Deus! Como é que faz, Samuel? Meu Deus! Como é que é? Meu Deus! Todo mundo! Cumprimenta aí 3 pessoas de você sentar. Descobre o nome de alguém antes de você sentar. Quem não fez academia, hoje já fez. Tá pago. 58 polichinelo, pelo menos. Tem alguém feliz hoje? Nós estamos numa série falando de relacionamento. Meu Deus! E hoje me convidaram para falar de relacionamento com vocês. Confesso que eu estou muito feliz de estar aqui, vendo os jovens crescerem. Vi jovens desde 12 anos até 49 anos. Glória a Deus. Está ao vivo também lá na internet? Que maravilha. O louvor vai descendo, porque hoje nós vamos falar de bastante relacionamento. Tem alguém que está pela primeira vez aqui hoje? Olha quanta gente está pela primeira vez. Meu Deus. Que maravilha. O pessoal vai pensar, esse pastor é doido. Não viu nada. Tá o pai, tá os filhos, né? Aqui a gente é doido por Jesus, né, irmão? Tem gente que fala, mas tem que ser menos doido. Irmão, Jesus foi radical por nós, sim ou não? Tão radical que ele entregou a vida dele por nós numa cruz. Esse é um amor radical, radical, radical. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dar a nossa vida por ele também. Amém? Vou pedir para acender um pouquinho as luzes, que eu gosto de olhar no rostinho de vocês, ver vocês estribucharem enquanto eu prego. Brincadeira. Quem está falando? Bom, falando de relacionamento, hoje eu pensei em fazer mais um discipuladão assim com vocês. Um bate-papo, uma vigília, sei lá. Aí emenda o culto da manhã aí. Minha esposa está viajando, a pastora Sara está lá nos Estados Unidos. Ela vai ver o apóstolo Maldonado amanhã. Então eu posso dormir a hora que eu quiser. A cara da pastora Isa. Não, apóstolo, pelo amor de Deus. Prophesy. Quem está preparado para os fiéis aí? Bom, antes de entrar na palavra, quero dizer para vocês
que a nossa igreja nós estamos subindo a montanha para chegar no nosso pico. Nós vamos fazer 7 anos de idade, a igreja. E quem já leu um pouquinho de Bíblia, sabe que o número 7 é o número da perfeição. E fecha um ciclo, e começa um novo ciclo. Então, nós estamos chegando no final de um tempo, assim, vamos concluir um tempo, que vai ser um tempo de 7 anos, e muitas mudanças estão acontecendo. Amém? E lá no final da pregação, vocês vão ficar sabendo de um monte de mudanças incríveis que estão acontecendo. E quem está com o coração preparado aí? Então vocês vão ficar muito felizes, e eu estou feliz de estar aqui hoje para anunciar muitas mudanças, muitas coisas muito legais. Bom, hoje eu vou falar de 3 entendimentos mais importantes que você precisa ter na sua vida. 3 entendimentos mais importantes que alguém precisa ter na sua vida para ter uma vida exitosa, uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida com shalom, paz, prosperidade, saúde e felicidade. Você só vai viver conforme o entendimento que você tem. Você só vai viver conforme a doutrina que você tem. Você só vai viver conforme a teologia que você tem. E você só vai viver conforme a revelação, o entendimento que você tem. Diga assim: a minha vida é resultado dos meus entendimentos. Então, o que é um entendimento? Entendimento, às vezes, não é algo consciente. Às vezes é algo inconsciente. E hoje eu vou mostrar para você que às vezes você tem muitas crenças, muitos entendimentos que são inconscientes, mas ao trazer a luz ao teu consciente hoje, você vai poder mudar ou reajustar. Quando você tem conceitos, crenças erradas, você pode estar no melhor lugar do mundo, que é, por exemplo, família do reino. Você pode estar no melhor lugar com maior unção, mas se a sua revelação, o seu entendimento, a sua compreensão não for correta, você jamais vai poder experimentar da bondade de Deus. Então, número 1, eu quero falar exatamente sobre o conceito sobre Deus. Esse é o primeiro conceito que nós temos que entender. Vou falar já os 3 aqui. Diga comigo: Deus, casamento e dinheiro. Essas 3 coisas são as coisas mais importantes para nós termos. Seja piorzinha, pai. Pergunta: vocês acham que eu, apóstolo Pedro Medina, vou dar a pior bicicleta do LX para o meu filho? E por que você pede o pior para Deus? Viu como o teu conceito de Deus está errado? Ai, Senhor, qualquer coisinha para mim tá bom. Qualquer empreguinho, qualquer kitnetzinha, qualquer motinha, qualquer carrinho, qualquer patinetezinho, qualquer celularzinho, qualquer empreguinho, qualquer escolinha, tudoinho. Porque ele tem um conceito errado de Deus, ele não entendeu. Você não entendeu que o teu pai é dono do ouro e da prata e que ele é o seu pai. Eu daria para o meu filho a pior bicicleta do LX? Não daria. Por quê? Porque ele é meu filho.
E eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu não quero dar o pior para os meus filhos, eu quero dar o melhor. É por isso que Deus não te deu nada até agora. Porque tudo que você pediu para Ele era o pior. Deus não sabe dar o pior, Deus só sabe dar o melhor. Deus só sabe dar o melhor. O dia que você começar a pedir o melhor para Ele, Ele vai começar a te dar. Sabe por quê? Para conseguir o pior, você não precisa de Deus, você mesmo consegue. Para conseguir o pior emprego, você consegue. Para comprar a pior bicicleta, você consegue. Para comprar o pior celular, você consegue. O povo até te dá de graça. Mas se você for pedir para o teu pai, sabe o que o Esdras pede para mim? Aquilo que ele não consegue. Se ele consegue, para que ele vai me pedir? Então, quando você for pedir algo para Deus, pede algo que você não consegue sozinho. Dá um aplauso para Jesus. Uma vez, eu vi um irmão orando. Quem veio da Assembleia ou de uma igreja bem pentecostal, levanta a mão aí. Quem já? Aleluia. Eu vim de lá. E aí, uma vez eu vi um irmão, né, que veio dessas igrejas, igual eu também vim. Aí ele foi orar. Aí ele estava orando assim na igreja. Jeová! Estou servo. Jeová! Aí eu cheguei para ele e falei, vem cá, irmão, para um pouco de oração. Ele olhou assim. Eu falei, por que você está chamando ele de Jeová? Porque é o nome dele. Aí eu perguntei para ele assim, você chama o teu pai pelo primeiro nome? Ananda, se você chamasse o teu pai de Anderson, fala aí, dá certo? Ia dar certo? Eu acho que você ia diminuir de tamanho, assim. Puim. Ele ia encolher assim. Jeová! Mas Jesus nos ensinou a gritar, Jeová! Como que ele ensinou a orar? Pai. Ei, por que ele não diz só pai? Uma coisa é pai. Ó, pai. Uma coisa é esposa, ó, esposa. Outra coisa é minha esposa. Uma coisa é pai. Outra coisa é meu pai. Pai nosso. O nosso está me incluindo, é meu pai. Então, ninguém nega que Deus é pai. Deus, já viu essa frase católica? Vamos dizer, Deus é pai. Quem já viu essa? Deus é pai. Quem já viu essa? Deus é pai. Mas uma coisa é dizer Deus é pai, outra coisa é ele é o meu pai. Então Jesus ensinou, Pai nosso que está nos... Então é meu pai. Estou falando com meu pai. E Jesus não diz, não, é pai, meu pai. Amém? Quando você for orar, você tem que falar, meu pai. Paizinho, Abba, pai. Que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha para você ver como é que a religião é terrível. Quem veio de outras igrejas aqui e aprendeu isso aqui, ó. Eu lembro que eu fiz um curso de oração na igreja quando eu me converti, tinha curso de oração. Não tem os cursos de fundamento da igreja? Aí tinha o curso de novos convertidos e uma das aulas dos novos convertidos era como orar. E eu acho muito necessário aprender a orar. Porque eu não sabia orar. E aí eu lembro que eu fui nesse curso, eu lembro até hoje do curso certinho. Aí eu fui na igreja americana ainda, eu me converti nos Estados Unidos. E eu lembro que eles deram o passo a passo. E no final, você somava os minutos, cada coisa que você fazia, dava 1 hora. Então era como orar 1 hora. Aí eles falavam assim, ó, primeiro 5 minutos ou 10 minutos. Mas o primeiro ponto era, peça perdão a Deus. De joelhos, se humilhe na presença de Deus. Fique os primeiros 10 minutos se humilhando e pedindo perdão a Deus.
Aí, passo número 2, adore a Deus. 10 minutos adorando a Deus, louvando a Deus. Depois, 10 minutos orando pelos outros. Depois, 10 minutos orando pela tua igreja. Depois, 10 minutos orando pela nação. E aí, assim, né? E aí, depois fala assim, os últimos 10 ou 5 ou 1 minuto que sobrar, peça alguma coisa para Deus, para você. Olha, eu lembro até hoje, foi esse o ensinamento. Pergunta, vocês preferem aprender com o que o homem inventou ou com o que está escrito na Bíblia? Então, vamos aprender com Jesus? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, primeiro ele reconheceu Deus, ele só adorou. Santificado seja o teu nome. Não pediu perdão ainda. Olha o que ele diz, venha o teu reino. Já pediu o reino e ainda não pediu perdão. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pediu o reino, pediu a vontade e ainda não pediu perdão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pediu o pão e não pediu perdão. Diga comigo, pediu o reino, pediu a vontade, pediu o pão e não pediu perdão ainda. Meu Deus. Mas eu aprendi na Assembleia que tinha que pedir perdão primeiro. Aí eu falei, Deus, por que no Pai Nosso o Senhor nos ensinou primeiro a pedir o pão antes que pedir o perdão? Quem quer saber? Aí Deus falou assim, porque antes de eu ser o seu juiz, eu sou teu pai. Quer ver como a maioria das pessoas não tem essa visão de Deus como pai? Que o dia que ela peca, o dia que ela erra, o que ela pensa? Lascou. Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, com que cara que eu vou me apresentar para Deus? Então, o que acontece? Deus só me ama se eu estiver indo na igreja, lendo a Bíblia, orando, adorando e não estiver pecando. Pequei, Deus não me quer mais. Porque o amor de Deus é condicional, é só se eu estiver indo, fazendo tudo certinho. Pergunta, você acha que o meu filho não me desagrada às vezes? Que ele não desobedece às vezes? Que ele não briga na escola às vezes? Ele faz tudo isso. Filho de pastor, é terrível, irmão. É normal, ele é igual uma criança normal, está entendendo? Nós não somos alienígenas. Somos seres humanos. Pergunta, quando o meu filho me desobedece ou ele faz uma malcriação com a menina que limpa a minha casa, ou que ajuda lá a babar, ele deixa de ser meu filho? Eu expulso ele de casa? Eu falo, agora você não vai almoçar, não vai jantar mais? Quando meu filho recebe uma ligação, ele aprontou na escola, né, fez coisa errada, chega em casa, é hora do almoço, eu digo para ele assim, hoje você não vai comer? Ele come ou não come? Mesmo ter desobedecido, ele come. Ele dorme na mesma cama, toma o mesmo banhozinho, tem as mesmas roupas. Ou seja, preste muita atenção, quando você faz algo errado, Deus não deixa de ser teu pai. Deus não deixa de te amar. Deus não deixa de... Ele ficou chateado, óbvio que ele ficou. Mas muita gente nem volta na igreja quando faz coisa errada. E Deus nem vai me querer mais. Porque ela não é filha. Na cabeça dela, Deus é um ser, outra coisa, mas pai não é. Então nem vou voltar lá na igreja, porque ele não é meu pai. Ele vai me bater, ele vai me castigar. Porque sabe o que a gente ouviu a infância inteira? Deus castiga. Quem escutava essa frase? Deus castiga. Meu filho, quando faz coisa errada, ele não volta para casa? Volta. Por quê? Porque é a casa dele, é o pai dele. E ele vai comer? Vai almoçar, vai dormir na cama, vai. Ar-condicionado, vai. Banho quente, vai, normal. Porque ele continua sendo o meu. Então diga comigo, antes de Deus ser meu juiz, Ele é meu pai.
É bom ouvir isso, não é? Então mude o teu conceito de Deus. A maioria dos crentes vive a vida inteira sem receber nada de Deus, só porque não entendeu quem Deus é. Então eles não sabem pedir. Salmos 2. Pergunte para mim, apóstolo, o que eu posso pedir para Deus? Porque tem gente que nem pede nada, irmão. Tem gente que não, quem sou eu? Misericórdia, não sou digno. Salmo número 2. Olha o que diz. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, vamos continuar, verso 3. Vai passando até eu ver. Ok. 8? Vai lá no versículo 8. Pede-me, eu te darei. Monta essa versão. Os gentios está errado. Não é a versão que eu quero, a versão que eu estou esquecendo. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Levanta a mão direita para o céu e diga assim: Senhor, me dá 50 nações. Senhor, diga assim: Pai, Paizinho, meu papai, me dá 50 nações. Pede-me e te darei as. Rapaz, você não está pedindo nem bicicleta, vai pedir nação. Olha que coisa linda. Pede-me e te darei as. Por que Deus... quem sou eu? Quem sou eu para pedir nações para Deus? Eu vim da roça, eu que vim de Manaus, eu que vim do Mato Grosso, eu que vim de Minas Gerais, eu lá de Gratinga, eu de Alto Araguaia. Qual que é pior? Gratinga é pior que Alto Araguaia, vixi. Jesus, sabe de onde ele era? Belém, irmão. Naquela época, Belém, nem no mapa existia. Está entendendo? Nazaré. Jesus ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Aí tem um texto que o pessoal falava assim: alguma coisa boa pode sair de Nazaré. Imagina o tanto que era ruim a cidade de Jesus. Quem vem de uma cidade bem ruim aí, com força? Como é que é o nome da sua cidade? Vixe! O nome já está errado. Nossa Senhora, não dá livramento. Não, tem uma cidade lá perto, lá que chama Exu. Lá em, imagina, acho que é Pernambuco ou é Bahia? É na Bahia, né? Exu. Tem uma igreja lá, não estou zoando, chama assim, Primeira Igreja Batista de Exu. Está repreendido. Está repreendido. Né? Alguma coisa boa pode sair de Nazaré. Então você aqui está ainda pensando se pode pedir para Deus uma bicicleta. E a Bíblia está dizendo: pede-me, eu te darei 50 nações. Quem quer 50 nações aqui? Dá um aplauso bem forte. Diga comigo: a partir de hoje, eu vou tratar Deus como Ele é. Meu Pai. Meu paizinho. Papai, me dá as nações. Fecha os olhos e fica imaginando você no avião comigo para 50 nações. Quem está vendo? Nós estamos fazendo uma conferência na África agora. Vai imaginando aí, ó. O que você está fazendo nessa conferência? Você está pregando, você está cuidando das crianças, você está tocando. O que você está fazendo? Continua com a mão direita levantada assim e diga: Pai, me dá as nações. Imagina você com empresas multimilionárias. Você vai ofertar o avião. Outros ali, ó, vai imaginando você construindo casas na África, na Ásia. Imagina você comprando crianças que estão sendo vendidas lá na Índia, lá em Miramar, lá na Tailândia, as meninas que são jogadas no lixo, você comprando elas, criando um orfanato. Imagina as nações, diga: Pai, eu vou, me dá as nações. Aleluia, aleluia, aleluia. Número 2, casamento. Porque se o cara tem tudo errado, o pensamento com Deus, vai dar certo? Hoje a gente já deu uma boa corrigida, não deu? 99% das pessoas têm um conceito errado de casamento. E aí, como ela tem um conceito errado de casamento, mesma coisa, é o entendimento dela. O entendimento você percebeu?
que as pessoas chamavam Deus de Senhor e tudo muito longe, não era nem consciente, era inconsciente, você percebeu? Mesma coisa acontece com o casamento. Então hoje eu preciso alinhar um pouquinho com vocês o que é o casamento da forma que Deus criou, o que Deus pensa do casamento, como Deus planejou o casamento, qual é o casamento bíblico que vai dar certo. E eu vou provar para você que muitos de vocês têm, como eu tinha também, e muitos de nós temos a ideia errada de casamento. Meu Deus! Amém? Então, o que é o casamento? Vamos começar por aí. Na cabeça de quase todos os jovens, casamento é: eu amo ela, ele me ama, e nós vamos ser felizes e vamos a glória juntos. Vamos fazer amor. Pergunte para mim, apóstolo, o que é o casamento? Então, na cabeça das pessoas, casamento é simplesmente: eu amo ela, ela me ama, eu estou gamado nela, ela está gamada em mim, e nós vamos dar glória. Junto até ser feliz, curtir, postar no Instagram, ficar no balancinho. E aí, casamento é gostoso, é isso. Não é isso casamento. Não é isso casamento. Casamento, vou falar as primeiras coisas que não é casamento. Casamento é para ser feliz. Vamos casar para ser feliz. Aí eu vou ser feliz. Vou falar o que não é casamento. Casamento é para a gente se completar um ao outro. Está errado. Vamos nos completar. Ele me completa. Está errado. Tudo isso é o que as pessoas imaginam que é o casamento. E se você, igual eu falei, você tem um pensamento errado de Deus, você vive a vida inteira na igreja e não desfruta de Deus. Fala para você ver, eu acabei de te ensinar que você pode pedir nações para Deus. Você nem pedia bicicleta. Cara, pede. Quando eu falo que eu vou construir uma cidade, as pessoas ficam me olhando assim. Não, Deus falou para pedir nação, uma cidade não é nada. E se vocês me irritarem, eu vou começar a pedir 2 cidades. Só para mostrar que dá para fazer. Ó. Então, a pessoa tem uma ideia errada de casamento. Não, casamento é para ser feliz. Casamento é para a gente... Foto. Ai, bichinho. Então, ele pensa o quê? Que casamento... Por quê? Porque, em vez de você aprender casamento com a Bíblia, com Jesus e com o seu pastor, você aprendeu com a televisão. Aí você fala, então casamento é o que Hollywood me ensinou, o que Netflix me ensinou. Por exemplo, a maioria das pessoas pensa que o casamento é o fim. Por exemplo, muitas das meninas que têm um conceito errado de casamento, elas pensam assim, eu vou casar. E ela, quando ela casa, ela fala assim, cheguei. Linha de final. Minha filha, é a linha de começo. Quem já viu uma mulher que quando casa, ela se larga, ela fica gorda, ela se arre... Já viu isso, não? Ela entra em depressão, porque ela fala assim, eu casei, acabou minha vida, agora já... O fim da vida é casar. Porque ela tinha um conceito errado de casamento. Ela viveu a vida inteira pensando, não, quando eu viver aquele casamento, com aquele vestido, do meu jeito, com aquela coisa, aquela festa, aí eu vou ser feliz. Aí ela descobriu que aquilo ali não era o fim, era o começo. Então, está vendo muitos conceitos errados que as pessoas têm de casamento? Então, casamento não é para te preencher, casamento não é para te fazer feliz, casamento não é para você ficar namorando a vida inteira e postando no Instagram e viajar junto. Não é isso o casamento. Quem quer saber o que é o casamento? Amém. Diga comigo, casamento é uma aliança espiritual de propósito. Aliança espiritual de propósito. Todos digam aliança espiritual de propósito.
Então, o casamento é quando duas pessoas fazem uma aliança, fazem os seus votos diante de Deus, se unem uma só carne numa aliança espiritual para cumprir o propósito divino na terra. É muito mais do que... Não. Qual foi o propósito do casamento? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, quando você casa, você já tem que pensar, eu quero filhos. Enchei a terra. Então, tem um propósito de Deus. Você sabia que, por exemplo, os muçulmanos, em 20 anos a Europa vai ser muçulmana? Quem sabia disso? A Europa foi o lugar mais cristão da história da humanidade. O cristianismo foi expulso de lá, virou ateu, e aí os muçulmanos entraram, e eles em 20 anos vão dominar, já estão dominando, já tem muçulmano lá que é prefeito lá na Europa. Tem bairros muçulmanos. Como que eles fazem isso? Com o nascimento. Enquanto o europeu tem menos de um filho por casal, os muçulmanos têm 6, 7, 8 filhos. O nome mais registrado nos últimos 20 anos na Europa é Mohammed. Por nascimento. Você sabia que o Brasil, pela primeira vez na história, começou o déficit de população? Saiu a notícia sexta-feira. A partir de agora, morre mais pessoas do que nascem no Brasil. O Brasil, cada ano, vai ter menos população, vai ficando cada vez mais velha e vai ficar cada vez mais pobre e não vai ter pessoas para pagar o INSS e o país vai se acabando. Tem vários países assim. E por que está acontecendo isso? Porque as pessoas pararam de cumprir o propósito de Deus na terra. Elas não casaram para fazer o propósito de Deus. Elas casaram para fazer o propósito dos filmes de Hollywood. Qual que é o primeiro propósito? Multipli. Como é que multiplica, irmão? Fazendo filho. Como é que enche a terra? Fazendo filho. Se Deus não te deu filho, é outra coisa, mas outra coisa é que você fala, nós vamos casar e não vamos ter filho. Esse casamento já está totalmente desalinhado com o propósito. Quem está entendendo? Então, diga comigo, o casamento é uma aliança espiritual com um propósito. Então, quando nós falamos de um propósito, nós falamos que duas pessoas se tornam uma. Qual que é outro conceito errado que as pessoas têm de casamento? Ele põe 50%, eu ponho 50%. Os dois colocam 100%. Os dois colocam quanto? 100% no casamento. Então, os conceitos vão ficando errados e os casamentos vão se acabando. Quem aqui tem pais divorciados, levanta a mão. Olha que triste. Quem não tem pais divorciados, então praticamente 50-50. Pessoas, no meu caso, divorciados também. Por que os nossos pais divorciaram? Porque eles não entenderam o propósito pelo qual eles estavam casados. Então, se você não entende por que você está casado, você vai ser infeliz. Eu casei para ser feliz. Lascou. Pode divorciar antes de casar. Eu casei para ter sexo a vida inteira. Está lascado, menino. A hora que não tiver, ferrou. Eu casei para ficar a vida inteira. Uma hora isso acaba. E aí, acabou o casamento? Não. Então, qual é o propósito de Deus? Ter filhos e servir a Deus. E, olha só que interessante, diga comigo, o casamento é a imagem de Cristo e a igreja.
se você quiser mostrar Cristo e a igreja para os teus filhos, você tendo um casamento saudável, quando você pregar Cristo e a igreja, os teus filhos vão entender. Porque a Bíblia diz que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. E aí Deus fala para o marido: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Aí a Bíblia diz: mulheres, honrem os seus maridos, submetam aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo. Então, o casamento, ele tem que ser o reflexo de Cristo e a igreja, para que a sociedade te veja, e os seus filhos vejam isso e falam: ah, agora. Sabe o que acontece? Se os seus filhos crescerem na sua casa e ver uma casa disfuncional, ele nunca vai entender quem é Cristo, ele nunca vai entender quem é a igreja. Quem está entendendo? Agora, olha o que Deus mandou fazer. A Bíblia diz assim, que assim como Cristo é a cabeça da igreja, assim o marido é a cabeça da mulher. Olha só, então é igual, Cristo e a igreja. Olha que interessante é essa analogia, Jesus explicando como o casamento deve funcionar. Então o casamento deve funcionar da seguinte forma: o homem, ele é, diga comigo, líder, sacerdote, protetor e provedor. Outra vez, líder, sacerdote, protetor e provedor. Essa é a função que a gente vê em toda a Bíblia do homem. O homem precisa ser o líder, o homem precisa ser o sacerdote, o homem precisa ser o protetor e o homem precisa ser o provedor. A esposa precisa ser a ajuda idônea, a mulher sábia que edifica o lar. Olha que coisa linda. Diga comigo, mulher sábia que edifica o lar. O homem, ele compra uma casa, a mulher transforma a casa num lar. Não, acho que não entendeu. Diga comigo, Deus chamou o homem para comprar uma casa, mas Deus chamou a mulher para transformar a casa num lar. Só que muitos de nós, ainda bem que você veio hoje, muitos de nós tivemos um péssimo exemplo de casamento em casa. E o nosso conceito... Por que muita gente... Quem conhece alguém que não quer casar? Conhece alguém que não quer casar? Eu nunca vou casar. Quem conhece? Por que você acha que essa pessoa diz que nunca vai casar? Porque ela não tem uma boa referência. Quem conhece alguém que diz assim, eu nunca vou ter filho? Levanta a mão. Sabe por que essa pessoa diz isso? Porque ela não tem uma boa referência. Então ela pensa, eu não vou ter filho, porque ela pensa como foi a infância dela. Ela pensa como foi a adolescência dela. Ela pensa como ela foi tratada dentro de casa. Ela pensa de várias coisas. Ela foi negligenciada. Ela foi rejeitada, ela foi espancada, ela foi maltratada, e aí o mundo, ela foi talvez violentada de várias formas, psicológicas, sexualmente, e ela pensa, eu nunca vou trazer um filho para viver isso que eu vivi. Porque ela, na cabeça dela, o entendimento dela é que casamento é esse caos. Então, ela não quer nem casar e nem tem filho. E quando quer casar, não quer ter filho, porque ela entendeu tudo errado. Tem uma notícia boa para você. Todas as maldições dos teus pais não precisam estar sobre a sua vida. Você vai ter um casamento feliz. Você vai poder ter filhos felizes.
Você vai ter prosperidade na sua casa. Não haverá maldição de pobreza, de miséria, de falência, de escassez, de divórcio, de doença. Você será um homem e uma mulher feliz, bem casado e com filhos felizes e prósperos na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso a Jesus. Aí o que acontece? Tem pessoas que cresceram em lares que são desestruturados. O que é um lar desestruturado? Um pai que não faz o seu papel de homem. Então você cresce num lar onde o pai ignora os filhos, ignora a esposa, chega tarde em casa, chega bêbado, não paga as contas. E a mãe acaba assumindo aquela posição. Ok, então não vou ter homem em casa, vou ter que fazer papel de mãe e de pai. Aí você tem uma mãe que, como não tem um marido, tem um pai ausente e um marido ausente, que ela toma aquela posição e ela começa a trabalhar, ganha dinheiro, fica o dia inteiro na rua, coloca você na creche e ela vai tentando levar a família nas costas. E você cresce com aquela imagem que um pai é ausente, um pai que te rejeita, um pai que só bate, um pai que só bebe, um pai que tem outras mulheres, que tem outra família, e esse caos vira dentro da sua cabeça. Aí, meninas, como você não tem uma imagem de homem, cuidado para você não casar e não deixar o teu homem ser homem. Porque isso acontece muito com as mulheres. Aí ela casa... E ela já casa assumindo o papel de homem. Ela que bota as calças na casa. Aí ela bota o dedo na cara do homem. Aí ela xinga o homem. Porque ela está descontando no marido que ela casou tudo que o pai dela não foi para ela. E ela nem dá a oportunidade dele ser homem. Ela já vai assumindo tudo. E ela que manda, ela que desmanda. E ela, sem perceber, virou uma Jezabel dentro de casa. Talvez você more numa casa onde a sua mãe é assim. A sua mãe não respeita o seu pai. A sua mãe xinga o seu pai. A sua mãe humilha o seu pai na sua frente. A sua mãe vai trabalhar, ganhar dinheiro. E você tem um pai apagado e morto. O que acontece com essa menina? Quando ela casa, essa imagem de homem que ela tem. Às vezes ela fala assim, eu vou casar porque eu preciso de um homem. Mas ela não tem essa imagem de que pode ter um homem de verdade. Mas eu quero profetizar, mulher, que Deus vai curar a tua alma, teu coração, vai tirar essa imagem ruim, você vai ter um homem que é provedor, um homem que é líder, um homem que é cabeça, um homem que é protetor, aleluia, e um homem que é provedor para você. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aí tem muitos rapazes que crescem dentro de casa com um pai autoritário e violento. Enfia a mão na cara de todo mundo, xinga, quebra tudo, espanca. E aí ele casa, o que ele pensa? Que casamento é aquilo. Aí ele pensa que aquela é a forma de um casamento. Mas a Bíblia diz que nós temos que tratar nossas mulheres como vaso mais frágil. Proteger elas. E a mulher que era para você proteger, agora você está violentando ela. E por isso vai dar muito errado. Pastor, como posso me curar disso? Primeiro, tendo o entendimento. Através da Bíblia. Ok, qual é o meu papel? Você que está aí, quem quer casar, levanta a mão. Quem quer casar? Então, homem, diga comigo, o meu papel é ser líder, sacerdote, protetor e provedor. Aí o que acontece? Preste muita atenção. A tua mãe, menina, está ensinando você errado. Olha o inferno que você está se enfiando, porque você não está lendo a Bíblia e está escutando a tua mãe. Tua mãe fala assim para você, vai estudar, minha filha, depender de homem, não. Quem já ouviu isso?
A tua mãe está sendo usada pelo Satanás. E tua mãe, e ela é crente da família do reino. Não estou falando de mulher endemoniada, não. Crente batizada com o Espírito Santo, e o diabo está usando a boca dela, porque ela está te preparando para não precisar do seu marido. Ela está te ensinando a você ser independente. E preste atenção, ela está ensinando você a servir o seu patrão, mas não servir o seu marido. A ser submissa ao seu patrão e não ser submissa ao seu marido. A levar cafezinho para o seu patrão, mas você não pode levar cafezinho para o seu marido. Aí o que acontece? A mulher pega os melhores anos da vida dela. Os anos que ela é mais bonita, mais fértil, os anos que ela tem mais vida, os anos que ela tem mais saúde. E ela dedica aqueles anos para a faculdade, para o patrão. E aí ela chega nos 35 anos, ela olha para trás, ela fala, agora eu tenho salário, eu tenho uma faculdade, mas eu não tenho com quem construir a minha vida. Deus não quer, menina, que você faça a sua vida para depois casar. Deus quer que a gente case para fazer a nossa vida juntos. Então, a sua mãe te ensinou você a casar tarde. O teu pastor está dizendo, case cedo. A Bíblia manda você casar cedo. A sua mãe, que morre de medo, está dizendo para você, minha filha, estuda, primeiro conheça o mundo, conheça, viaja, faça tudo, depois case. Não, esse tempo que você tinha para você construir a vida junto, construir a vida a dois. Quando eu e minha esposa nos casamos, a gente não tinha nada. Quando eu casei com a minha esposa, eu alugava um quartinho, eu dava aula de inglês, eu não tinha carro, eu não tinha nada. Final de semana eu tinha dinheiro só para pagar um sorvete para ela. A minha esposa, ela trabalhava com o meu sogro, ela vendia sapato. E quando a gente casou, eu tinha 24, ela tinha 19, e nós começamos a construir a nossa vida juntos, fomos crescendo juntos. E agora tudo nosso é juntos, nós somos um. Mas o mundo te ensinou já a casar para dar errado. Seja independente, porque vai que dá errado. Você já está casando pensando que vai dar errado. Já está pensando em casar para largar. Então, a tua mãe te preparou mais para o divórcio que para o casamento. Vou repetir. Tua mãe te preparou mais para o divórcio que para o casamento. Então, por isso que ela quer que você seja independente, que você ganhe o seu dinheiro, que você não dependa de homem. E o que você não percebeu é que os casais mais bem-sucedidos do mundo casaram cedo e fizeram a vida juntos. Uau! Está sendo boa essa conversa? Então, não quero que você escute mais seu pai e sua mãe. Escute seu pastor e a Bíblia, o que Jesus te disse. Porque seu pai e sua mãe estão cheios de traumas. Seu pai e sua mãe tiveram um casamento péssimo. Escute quem tem um casamento abençoado e próspero. Amém? Eu vi agora um estudo, umas 2 semanas atrás, estava vendo um estudo dos homens mais ricos do mundo. E os homens mais ricos do mundo, a maioria estão bem casados e casaram cedo e casaram com uma só pessoa. Diz que quanto mais tarde você casa e quanto mais vezes você casa, mais pobre você vai ser. Amém?
Outra coisa, a gente ir para o último passo. Apóstolo Pedro, levanta tu mano. Uau! Eu ouvi a voz do meu apóstolo aí. Diga comigo, não existe casamento que dá certo. Ixi. Diga comigo, só existe casamento que eu faço dar certo. Não existe, deu certo. Por que eles se largaram? Deu errado. Não. Casamento não dá certo. Casamento você faz, dá certo. E você fez uma aliança, um voto com Deus. Não tem esse negócio de divórcio. Quando você casar aqui na família do reino, vocês têm que ter a certeza, olhar um no olho do outro e falar assim, não tem volta atrás, nós vamos até o final. Até que a morte nos separe, não tem outra opção. Mas e se a gente brigar? Resolve. E se a gente discutir? Resolve. Ninguém foge. Por isso que a tua ideia de casamento tem que mudar. Você não casou para ser feliz. Porque a hora que você foi infeliz no casamento, vai largar o casamento? Não. Quando foi infeliz no casamento, porque todo mundo vai ter horas que vão ser infelizes no casamento, você vai buscar a Deus, buscar a palavra, você vai amadurecer e vamos trabalhar junto para sermos felizes. Casamento cristão não é umas mil maravilhas, não é filme. É tiro, porrada e bomba também. Tem guerra, irmão. Tem briga. Apóstolo se obriga com a aposta. Eu não, ela bate em mim. Não, brincadeira. Pastor se obriga. Você briga com a aposta? A gente briga direto. A gente briga às vezes antes de chegar no culto, irmão. O pau tá torando no carro lá. Termina, a gente faz as pazes. Eu prego aqui para vocês. Vocês acham que a gente não briga? A gente briga. Só que a gente, até para brigar, a gente é crente. A gente tem as regras das brigas. Ó, a gente pode brigar, mas aí não pode dedo no olho, nem chute na... No bom sentido, a gente não tem uma linha do respeito que a gente não passa. Quem está entendendo? Mas no começo a gente não tinha essa linha. Primeiro ano de casamento, que linha? Por quê? Porque nem ela nem eu fizemos curso de casais. Nem ela nem eu tivemos pais bem casados. E aí a gente não sabia como que era. Mas glória a Deus que ela buscou a Deus, eu busquei a Deus, nós buscamos juntos a Deus, buscamos a palavra, lemos livros, fizemos cursos e então casamos. Então arrumamos o nosso casamento. Vocês têm a bênção aqui de ter curso de noivos. Você tem a bênção de ter uma palavra como essa. Você tem a bênção de ter pastores jovens aqui para ensinar vocês. E eu profetizo que você vai ter um ótimo, maravilhoso casamento em nome de Jesus. Amém? O aplauso seu está maravilhoso, sabe? Não sei o que eu faço agora. Não. Aleluia. É que eram 3. Eu lembro, o terceiro ponto é o dinheiro, né? Meu Deus. Vamos lá, vamos recapitular. E aí, sobre o dinheiro, eu vou tentar falar 5 minutinhos. Então, qual o primeiro entendimento que a gente tem que ter na vida, o mais importante? Quem é? E Deus é o quê? Meu? E eu posso pedir para Ele até as nações, amém? Quem entendeu isso? E se eu fizer coisa errada, Ele me expulsa de casa? Não, Ele continua me amando, porque antes dEle ser o meu juiz, Ele é o meu? Esse é o conceito de Deus que você tem que ter. Número 2, casamento, nós entendemos. Qual é o papel do homem? Liderança, sacerdócio e provedor. E as mulheres? Diga comigo, ajuda idônea, mulher sábia, que edifica a sua casa, submissa, honradora. Sabe que a Bíblia diz assim, para a mulher, que ela ganha mais com silêncio dentro de casa? Tem um texto desse jeito.
Não, mas está na Bíblia. Porque, olha só, interessante, a Bíblia ensina tudo, irmão. A Bíblia ensina tudo. Ela diz que você pode ganhar o teu marido, você ganha ele mais com silêncio do que com palavras. Porque, por exemplo, uma coisa que dá muito ruim nos casamentos é que a mulher, ela quer ficar falando igual a mãe dele. Eu falei para você não fazer isso. E o que acontece? Ele fecha mais ainda. Aí a Bíblia chama a goteira que fica ali. Então, a Bíblia ensina todas essas coisas. Então, a mulher, o homem tem que fazer tudo o que eu falei, a mulher tem que honrar, a mulher tem que se submeter. Pastor, eu não gosto dessa palavra submissão. Porque na tua cabeça, você que veio de um lar desestruturado, para você submissão é você estar debaixo de um jugo de alguém que está fazendo mal para você. Não é isso que é submissão na Bíblia. Submissão é você falar assim, meu amor, eu sei que você é o meu líder. Eu sei que você é o meu homem. Você é o meu macho. Você é meu provedor. Aleluia! Vai que eu sou contigo. Vou te honrar. É essa submissão. Então, vamos tomar uma decisão. Eu creio que você vai ter a direção certa, meu amor. Isso é submissão. É uma boa submissão. A submissão que a igreja tem com Jesus não é boa? Agora, a liderança que o homem exerce sobre a mulher não é opressora, ela é com amor. Vou contar um segredo aqui para vocês. Mas não está tempo de eu pregar sobre isso. Homens. Quem tem homem casado aqui? Ok, presta atenção. Quanto mais você, com seu dinheiro, dá as coisas para sua mulher, mais rico você fica. Eu consigo provar na Bíblia outro dia para vocês. Não, porque não dá tempo, porque eu vou falar outra coisa. Eu vou falar, presta atenção, porque o mundo... O que o mundo ensina para os homens? Que a tua mulher é gastadeira, que a tua mulher usa o teu tal, não sei o que tal, não dê nada para ela. Presta atenção. A Bíblia fala para o homem ser o provedor da mulher. Então, olha só, homem. Antes de eu comprar um carro para mim, eu compro um carro para minha esposa. E sabe o que acontece? Deus me prospera mais ainda. Quanto mais você dá os caprichos da sua mulher e fazer ela feliz, mais feliz você vai ser e mais rico você vai ser. As irmãs glorificam de pé. Amém? Agora, olha só. Mulheres, quantos querem casar com um banana? Levanta a mão. Homens, quantos querem casar com a tribo Fu, velha e roxa? Ninguém quer, né? Agora, quantos querem casar com um rei? As mulheres. Um rei. Homens, quantos querem uma rainha? Preste atenção, homens. Você, com o seu tratamento, vai fazer que ela seja uma rainha ou seja uma empregada. Mulheres, com a forma que você trata ele, você pode transformar ele num príncipe ou num sapo. É você que constrói o príncipe, é você que constrói. Quem já viu aqueles videozinhos do Instagram que diz assim, eu peguei na planta? Isso é a verdade. Então tem mulher que ela tá tão o conceito dela tá tão errado de casamento, que ela fica a vida inteira jogando o marido para baixo, humilhando o marido, xingando o marido, humilhando o marido, e ele nunca se transforma no Superman que ele pode ser. Ela humilha, ela xinga, ela tem palavras baixas para ele, e ele nunca... Agora, a mulher, com as palavras e com a atitude, pode pegar um homem derrotado e transformar ele num grande vencedor. Então, edifica um príncipe para você e você edifica uma princesa para você. Eu invisto na minha mulher, irmão. Porque quando ela fica linda para quem? Para mim. Cheirosa para quem? Para mim. Quando ela está feliz convivendo com quem? Comigo. Quando ela está sorrindo lá em casa. Ela está feliz lá em casa.
a unha dela, ela me coça. A unha de gel é cara, vai me coçar depois. Vai tirar a espinha da minha cara. Quem está entendendo? Uau. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar a banda aqui em cima. E eu vou dar uma gigante notícia para vocês. E depois nós vamos falar do terceiro, que é o sobre o dinheiro. O que vocês acham? Vamos ficar em pé? Aplauda o Senhor Jesus. Coloca os Salmos 2:8. Salmos 2:8. Coloca no telão de novo lá para mim. Aleluia. Pede-me, te darei as nações como herança. Igreja, jovens, família do reino. Esse ano, onde nós vamos encerrar o 6º ano e vamos entrar no 7º ano como igreja. 7º ano como igreja. Nós estamos chegando no pico. Nós estamos chegando no ano onde nós haverá muitas mudanças na família do reino. Vou digitar um cenário na tua mente para você entender. Olha só que interessante. Nós estamos lançando os CIEs. Até ano passado a gente fez os 21 dias. Olha como é que era o nome, 21 dias da família do reino. Era o aniversário da família do... Olha como mudou. Convenção Internacional do Evangelho. Ou seja, nações estarão aqui. Nós teremos gente aqui da Argentina. Agora eu fiquei sabendo, vai vir mais 2 apóstolos dos Estados Unidos. Vai vir profetas, profeta, apóstolo Derek e um monte de gente lá de Honduras vão estar aqui com a gente. Canadá, México, nós temos os pastores do México, Angola, Portugal. Então, você está entendendo que mudou a situação? Nós não somos mais 21 dias na família do reino. Tanto é que nem vamos fazer aqui, vamos fazer no maior centro de eventos de Santa Catarina. Olha para você ver como Deus está colocando a gente no mapa. O assistente do governador do estado me ligou que o governador quer estar lá, conhecer que igreja é essa que está fazendo algo tão grande. O que é esse negócio de CIEs? Esse ano, Deus está nos posicionando em todos os aspectos. A igreja nos CIEs. O apóstolo Pedro Medina, olha só o que Deus fez comigo. Me colocou para dar aula na igreja do apóstolo Jorge Ledesma. Nós instauramos lá o nosso sistema dos 5 envelopes de ofertas. Uma igreja de 60 mil membros. Então, e assim nós estamos crescendo. Eu cresci como apóstolo, a igreja está crescendo como igreja. A Exousia está crescendo. A Exousia, ano que vem, nós vamos ter o 2º ano, o 2.0. E vamos para mais de 150 alunos. E vamos mudar de prédio. Queremos um prédio gigantesco. Então tudo está mudando. Tudo está crescendo. Tudo está expandindo. Aleluia. Eu quero chamar aqui os pastores e o Tuta, a Erla também aqui em cima. Pastor Dan, pastora Isa, pastora Michele, pastor Nando, Tuto e Erla. E nós vamos mostrar um vídeo para vocês. Aleluia. Porque os jovens da família do reino, não seremos apenas jovens da família do reino, mas nós seremos um movimento nas 50 nações. E Deus está colocando um novo nome para nós. Solta o vídeo no telão. Após o êxodo, Deus fez uma aliança, uma promessa de presença, poder e transformação.
50 anos definem o jubileu, ano da liberdade, da restituição e do recomeço. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito foi derramado em Pentecostes, mudando para sempre a história da humanidade. 50 nações. É uma promessa e um propósito que Deus deu ao nosso apóstolo Pedro Medina e que arde no coração de todos nós. Um novo começo. Uma geração empoderada. A herança das nações. 50. Kamishim. 50. Peninta. 50. Goju. 50. Ushi. Piatresiat. Osip. Pachas. Elli. Hamsini. Pienjeshont. Kamsun. 50. 50. 50. 50. 50 movement. Você está bem-vindo ao 50 Movement! O movimento das 50 nações! Pede-me e eu te darei as nações por herança! Aleluia! É um aplauso bem forte! E Deus nos chama a viver seu reino e levar o avivamento pelo mundo inteiro. Abram-se as portas, tá chegando a hora do avivamento pelo mundo inteiro. Nunca parará a onda, nunca parará. Essa onda, movimento nunca parará, em 50 nações. Parará. 50 E nunca parará. E vem vindo pela corrente. Vem, seu espírito vem a ver o que olhos não viram. Levanta-te E vem vindo pela corrente. Vem, seu espírito vem a ver o que olhos não viram. Levanta-te. Você pode dar um aplauso a Jesus bem forte? A partir de agora, o Reborn é 50 Movement. Esse é o primeiro culto 50. Segura. Olha só. 50 dias depois do deserto, Deus fez uma aliança. Diga comigo, 50 é aliança. 50 é Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50. Uau. E Deus falou comigo lá em 2018, quando mandou abrir a família do reino, que nós alcançaríamos 50. E agora nós vamos unificar todos os jovens de todas as igrejas, famílias do reino e dos que estão na nossa cobertura. E eles vão se chamar 50 Movement. O mundo inteiro vai saber. Movimento dos 50, por quê? Por causa do Pentecoste, por causa da aliança com Deus, por causa da grande colheita, por causa das 50 nações. Amém? Pede-me e te darei 50 Movement. Uau! Pastor Dan, pastora Isa, tem mais outra coisa que está acontecendo. Muitas mudanças. Agora, as redes de todos os jovens 50 vão estar com o pastor Nando e pastora Michele, vão estar cuidando de todos os GC, porque nós estamos crescendo e a exousia precisa crescer. E os obreiros Tuto e ela continuam como os líderes do 50 Movement. Inclusive, Deus deu a ideia para eles desse nome. E aí a pastora Isa e o pastor Dan amaram o Nando. E eu mais ainda, porque o 50 sempre fez parte da palavra que Deus deu para nós. Amém? Então diga comigo, eu faço parte do 50. Aleluia.
que é 50? Você vai falando, 50 nações, Pentecoste, aliança com Deus, tudo é 50. E tem outra, o ano do jubileu. Cada 50 anos, né, o jubileu 50, olha só, era proclamado o ano aceitável do Senhor. Lembra quando Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para proclamar liberdade aos cativos? Aquele era o ano do jubileu, é o ano 50. Então 50 significa liberdade aos cativos, 50 significa ser cheio do Espírito Santo, 50 significa aliança com Deus, e 50 significa 50 nações. 50 movement. Quem está feliz? Isso vai ser uma loucura, irmão. Eu creio que vai ter conferência 50 na Europa, na África, nos Estados Unidos, na Ásia, na Austrália. Já imaginou? E vai ter a mundial aqui. Só loucura. Amém? Maravilha. Então, olha só. 21 dias virou Ciés. Reborn virou 50. Fala, filha. E vem cá, pastor Nando e pastor Ami. Nós estamos agora, como a gente não para de crescer, a partir de agora, jovens mais de 26 anos, nós vamos criar. Não tem os adolescentes que são Rockets? Cadê os Rockets? Cadê os 50? Todos somos 50, mas vocês entenderam. Só que agora, eu sou 50. Mas agora, nós também vamos ter o grupo de jovens adultos mais de 26 anos, que o pastor Nando e a pastora Ami vão organizar reuniões, vão organizar GCs. E se você tem mais de 26 anos e precisa de ajuda, precisa de aconselhamento, a partir de agora a tua referência mais 26 está nesse casal aqui. Amém? Cadê os líderes do Rockets, que é o Lucas e a Thaís? Subam aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Qual que é a idade que vocês cuidam? Dos 12 aos 16. 12 a 16 vocês vão procurar o Lucas e a Thaís. 16 a 25 vocês vão procurar o obreiro Tuto e a obreira Erla. Mais de 26 e casais jovens. Cadê os casais jovens aí? Jovens casais. Vão procurar o pastor Nando e pastora? E pastor Dan e pastora Isa, cabeças da Exousia School, a maior escola ministerial de avivamento do mundo. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz? Cumprimenta aí umas 20 pessoas antes de você sentar. Diga para ele: bem-vindo ao novo tempo. Bem-vindo ao novo tempo. Nunca parará. Nunca parará, nunca parará, nunca parará, nunca parará. E nunca parará, nunca parará, nunca parará, nunca parará, nunca parará, nunca parará. E nunca parará. Seu Espírito vem a ver o que olhos não viram. Levanta-te e vem, vindo pela corrente, vem. Seu Espírito vem a ver o que olhos não viram. Levanta-te. Senta aí mais um pouquinho. Glória a Deus. Vocês ainda conseguem aprender mais alguma coisa? Ou já estamos cansados? Vocês aguentam 10 minutinhos mais? Amém. Então, sem som e mais luz, eu vou descer lá, vou continuar
Falando da terceiro conceito. Está te ajudando tudo isso aqui? Conceito de Deus, conceito de casamento. Se você tiver o conceito errado, o entendimento errado... Agora nós vamos falar sobre money, dinheiro. Esse é um dos piores problemas que as pessoas têm na vida. Os 3 piores problemas: não entende Deus, não consegue fluir. Não entende casamento, casamento não flui. Não entende dinheiro, fica pobre a vida inteira. Diga comigo, pobreza não é falta de dinheiro. São entendimentos errados. Se você acha que pobreza é falta de dinheiro, você já está errado. Diga comigo, pobreza não é falta de dinheiro. É falta de entendimento. É crença errada. Então você crê numa coisa errada, você entende errado. O que acontece? Todas essas 3 coisas que eu acabei de falar para você, elas são inconscientes desde a nossa infância. Então a gente aprendeu sobre Deus inconscientemente na infância. A gente aprendeu sobre casamento vivendo nas nossas casas quando a gente era criança, assistindo filmes. A gente, por exemplo, vou falar um negócio rapidinho aqui sobre sexo. Ninguém falou nada. Não, mas só, olha só. Com quem que você aprendeu sobre sexo? Quem te ensinou sobre sexo? Então, por exemplo, em vez de você aprender com homens e mulheres de Deus, com casais saudáveis, você aprendeu com pornografia. Aí você pensa que sexo é aquilo, e é uma crença errada. Aí quando no casamento as coisas não dão certo na área sexual, por quê? Porque você teve o professor errado. E quase todo mundo que está aqui, quem aqui aprendeu sobre o dinheiro com um homem de Deus? Quem foi que foi assim? Foi o meu conceito de dinheiro, quem me ensinou foi um homem de Deus próspero e rico. Quem pode dizer isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Uma mão levantada. Então, a Michele foi a única pessoa entre nós que a primeira vez que aprendeu sobre dinheiro, aprendeu com um homem de Deus e um homem rico. E você acha que sabe alguma coisa sobre o dinheiro, sendo que você aprendeu com pessoas que não eram baseadas na Bíblia, e provavelmente o seu conceito de dinheiro veio de pessoas pobres. Então, o que os pastores... A gente que veio de algumas igrejas, a gente aprendeu com pastores conceitos completamente errados de dinheiro. Por exemplo, muitos pastores não falavam desse assunto. Por quê? Não, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Né? O dinheiro corrompe. Quem já ouviu essas conversas? Não, porque o dinheiro é perigoso. O dinheiro não é importante. Para que você vai ganhar dinheiro? Busca Deus. O importante é orar. E você vai... Aí você tem outros tipos de crenças sobre o dinheiro que você aprendeu com o teu pai. Por exemplo, quem aprendeu aqui que tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro? Né? Quem trabalha duro. O teu pai trabalhou duro a vida inteira e está pobre até hoje. Conceitos errados, ideias erradas. Então, vou te recomendar. Você tem que aprender sobre dinheiro com uma pessoa que tem que ter 2 coisas. Diga comigo, revelação bíblica e que seja próspero. Se você vai aprender com um cara que não tem Bíblia e não é próspero, descarta. Às vezes ele é próspero, mas não tem Bíblia. E às vezes ele tem Bíblia, mas não é próspero. Graças a Deus aqui na família do Reino a gente tem Bíblia, palavra, poder, autoridade e prosperidade. Amém? Então, olha, eu vou fazer a pergunta mais besta do mundo. Ninguém quase sabe responder. Nunca fui no lugar que as pessoas soubessem responder. O que é o dinheiro? Ela sabe que ela quer dinheiro. Não, eu sei que eu quero. Eu sei que eu preciso, mas o que é? Não sei. Maioria, 99,999% das pessoas não sabe o que é dinheiro. Para que ele serve? Não, o dinheiro serve... Não. Você acha que sabe.
Se eu perguntar aqui, quem quer dinheiro? Não como o Silvio Santos, mas todo mundo quer. Quem precisa de dinheiro? Todo mundo sabe que precisa. Mas não conhece o conceito básico. Da onde vem o dinheiro? Por que vem o dinheiro? E qual é o conceito número 1 de riqueza? E hoje eu vou ensinar para vocês. Na verdade, eu não queria ter pregado nada do que eu preguei aqui antes. Eu queria ter vindo hoje para ensinar isso para vocês como pai. Porque eu acho que um dos melhores ensinamentos que você pode dar para o seu filho é o conceito certo sobre o que é dinheiro. Amém? Você está preparado? Amém. Ok. Então vem cá, Lucas. Lucas vai me ajudar. Vem aqui no meio. Vocês já viram uma balança? Então você agora tem a sua mão uma balança, tá? Deixa eu ver. Pega meu celular aqui, alguém aqui. Vem cá. Tá aqui meu celular? Ou não? Tá aí? O que acontece? Esse celular, vamos supor aqui que pesa 200 gramas. Tá mais pesado, não tá? E agora vamos ver? Isso, ficou certo agora. Quer ver? Ele é uma ótima balança. Ok. Então, quem já viu uma balança onde eles têm pesos que coloca do outro lado? Ok, me dá outro celular aqui. Esse tem exatamente o mesmo peso. Só que isso aqui é um peso, isso aqui não é um celular. Coloquei aqui. Nivelou, sim ou não? Esse tem valor, sim ou não? Mas aquele peso tem valor? Para que ele serve? Só para medir o peso desse aqui. Sim ou não? Ele tem o mesmo valor? Esse aqui é ouro, tem 200 gramas em ouro. Como é que eu sei que tem 200 gramas de ouro? Eu pego um peso, que eu sei que tem 200 gramas, e coloco para saber se realmente esse peso é real. Sim ou não? Esse é o conceito de balança antiga, sim ou não? Você já viu? Que vai... Inclusive a Bíblia tem um monte de versículos falando contra a balança injusta. Porque o que acontece? Tem muita gente espertinha que não deixava a balança nivelada para colocar o peso. Ou o peso estava... O peso mentiroso. Eu ia falar balança mentirosa. Então, esse peso aqui não vale nada, tá bom? Isso aqui é só um peso, é só ferro. Ele não tem valor, mas ele demonstra o peso que tem aqui. Se vocês nunca mais ouvirem uma palestra de dinheiro, essa aqui já pode mudar a sua vida para sempre. Você está preparado? Deixa eu só procurar a palavra certa. É autentificador, isso mesmo. Diga comigo, dinheiro não tem valor. Ele autentifica o valor. O dinheiro é igual a esse peso, ok? Que não tem valor. Mas ele é necessário, diga comigo, é necessário para autenticar o valor. O que tem valor, na verdade, quando você compra um carro, o que tem valor, na verdade, é o carro. O dinheiro, ele é apenas papel, eles são números. Você não come o dinheiro. Você faz uma coisa, o dinheiro ele é só um papel. Inclusive, sabe como é que é o nome de dinheiro nos países hispanos? Peso. Peso argentino, peso mexicano. Porque o dinheiro é apenas o peso que vai mostrar quanto que realmente vale o que eu estou comprando. Então, diga comigo, dinheiro é um autentificador de valor. Então, diga comigo, dinheiro autentifica valor. Então, muita atenção. Esse celular vai um pouco e vale R$1.000. Então, R$0 não está nivelado. Então, eu vou nivelar. Vou pegar um peso. Olha, em espanhol, se fosse pregar isso no mundo hispano é muito mais fácil. Vou pegar 1.000 pesos, porque isso aqui vale 1.000 pesos. Mas o que vale de verdade é o que eu estou comprando, não o dinheiro que eu estou colocando aqui.
Então agora você vai entender o teu conceito. Diga comigo, o dinheiro é um autentificador. Um aplauso para a balança. Então o que acontece? A maioria das pessoas cresceram com um conceito errado de dinheiro. Elas criaram um conceito, isso aqui vai te ajudar muito, Samuel, é daquela conversa que a gente estava tendo hoje. Elas criaram o conceito, foi criado na cabeça dela, no subconsciente dela, que ela precisa, para ela ter dinheiro, ela precisa tirar o dinheiro de alguém para ela ter. Então, para mim ganhar, alguém tem que perder. Então, o brasileiro ele é pilantra por natureza. Porque ele pensa, eu preciso enganar para ganhar dinheiro, eu preciso mentir para ganhar dinheiro, eu preciso tirar uma vantagem, eu preciso falar do produto de um jeito mentiroso, eu vou vender um negócio estragado, mas eu vou ganhar, e aí eu vou tirar vantagem. Por que o brasileiro faz isso? Porque ele acredita que o dinheiro é para os malandros, o dinheiro é para os espertos. Por isso, quando ele vê alguém com muito dinheiro, na cabeça dele, ele pensa que esse aí é bem vagabundo. Porque esse aí roubou muita gente para chegar onde chegar. Ele enganou muita gente para chegar onde ele chegou. E quando você, que é crente, acha que ser rico é sinônimo de pilantragem, você diz, eu nunca quero ser assim, eu sou honesto. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu estou falando algo muito sério aqui. Então, no teu conceito, você pensou o quê? Você aprendeu o quê? Para ganhar dinheiro, você tem que enganar muita gente, você tem que passar a perna em muita gente, você tem que tirar vantagem de muita gente, aí você vai chegar a ter dinheiro. E como você está cheio do Espírito Santo, você pensa, eu nunca quero enganar ninguém. Então, eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu sou pobre, mas sou honesto. Por quê? Ele é rico e desonesto, ele é rico e pilantra, ele é rico e vagabundo, ele é rico e passa a perna em todo mundo. E você entendeu o dinheiro completamente errado. Então você mesmo vai se sabotar como cristão, você mesmo não vai se permitir prosperar, porque o teu conceito de dinheiro é sujo. Porque você aprendeu isso em casa, você aprendeu isso na rua, você aprendeu isso no emprego. Às vezes você teve o primeiro emprego e o teu patrão era pilantra. Aí você já criou um conceito errado, ok, então para ser patrão, para ser empresário, tem que ser pilantra, tem que enganar, tem que aproveitar dos outros. Mas agora eu estou te dando um conceito real de dinheiro. A maneira de Deus. Diga comigo, dinheiro é um autentificador de valor. Agora olha que poderoso. Isso aqui vai libertar você para sempre. Quem está muito interessado no que eu estou falando? Está pronto para ser liberto para o resto da sua vida? Nunca mais você vai precisar correr atrás de dinheiro. Nunca mais, só depois dessa palestra. Vou nem chamar de pregação. Essa última parte. Nunca mais você vai precisar correr atrás do dinheiro. Basta você correr atrás de valor. Que o dinheiro vai vir para autentificar esse valor. Então você não tem que ficar meditando, como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou ganhar dinheiro? O dinheiro, ele vem... Presta atenção. Quando o dinheiro não equivale ao valor, ele é injusto. E Deus odeia a balança injusta. Agora eu quero falar para vocês tipos de valor. Até anotei aqui. Está preparado? Você está gostando? Isso aqui vai mudar a sua história. Eu anotei. Eu tenho tanta coisa anotada que eu me perco aqui, irmão. Misericórdia. Vamos ver se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Vou colocar aqui.
Vocês estão com paciência, né? É que eu quero dar os tipos de valor que você pode gerar. Por exemplo, existe valor funcional. Diga comigo, valor funcional. O que é um valor funcional? O que você tem, o que você oferece, resolve o problema de alguém. Vou resolver aqui, vou fazer uma demonstração de algo, um conceito, que você nunca mais vai ser pobre só para entender o que eu vou falar agora. Está preparado? Vamos lá. Quantas pessoas no planeta Terra conseguem varrer o chão? Não, todas não. Tem criança que não consegue, tem idoso que não consegue. Vamos pular, de 8 bilhões, quantas conseguem varrer? 5 bilhões? 7 bilhões? Consegue varrer o chão? Sim? Tem muito valor varrer o chão? Se a única habilidade que você tem na vida é varrer chão, tem muito valor? Não, varrer chão não tem valor. De novo, tem valor varrer chão? Qualquer um faz, sim ou não? Ok. Ou seja, esse nível de valor é muito baixo. Então, alguém que é pago para varrer o chão é pago muito dinheiro ou pouco dinheiro? Porque varrer o chão tem pouco. E a pessoa que está varrendo o chão, ela fica, Senhor, me dá mais dinheiro, me dá mais dinheiro, me dá mais... E Deus não dá mais dinheiro. O que ela tem que fazer? Gerar valor. Gente, isso aqui pode libertar você para sempre. Um dia tinha um homem, uma vez um banco ficou com o cofre, não conseguiram abrir o cofre, colocaram a senha e bloqueou um banco da Europa. E os caras arrancavam os cabelos e falaram, meu Deus, como é que a gente vai abrir esse cofre? Quem que sabe abrir cofre? Aí descobriram um russo, que era especialista em abrir cofre. Pegaram um avião particular, colocaram aquele russo dentro daquele avião, levaram ele lá num país da Europa, levaram ele naquela cidade, para ele abrir o cofre. Em 5 minutos ele abriu o cofre. Aí ele falou assim, 100 mil euros, que dá 600 mil reais. Aí o dono, o gerente do banco falou, não, rapaz, mas você demorou só 5 minutos, a gente já gastou um dinheirão trazer você aqui, pô, faz um desconto aí. Ele foi lá e lacrou o negócio de novo. Falou, agora então me leva embora para casa, vocês que abrem isso aí. Não, pelo amor de Deus. Aí ele falou, agora é 200 mil euros e adiantado, senão eu não abro. Que dá 1.200.000 mais, dá 1,5 milhão de reais. Para trabalhar 5. Por quê? Tem valor saber abrir um cofre de um banco que ninguém sabe abrir? Tem valor? Você ganha dinheiro conforme o valor que você oferece. E não é Deus que vai mudar isso. É você que vai mudar isso. Ah, não, acho que vocês não entenderam. Pegou? Então você está dizendo assim, Deus, me dá mais dinheiro, mesmo que eu não valha esse dinheiro, mesmo que eu não mereça esse dinheiro, seja injusto. E Deus não gosta de balança injusta. Então diga comigo, eu recebo o quanto valor eu ofereço. Ai, mas Jesus morreu por mim, eu tenho muito valor. Não estou falando desse valor não, meu filho. Estou falando de valor que as pessoas vão estão dispostas a pagar pelo teu serviço. Então, o primeiro tipo de valor, diga comigo, funcional. O que é o valor funcional? Que função eu faço que resolve o problema para alguém que tem muito valor? Tem valor intelectual. Diga comigo, valor intelectual. Se o rei Salomão fosse dar uma palestra e cobrasse 50 mil reais na palestra, ia lotar a palestra ou não ia lotar? Por quê? Diga comigo, porque ele tem muito valor intelectual. Qualquer um pagaria, eu pagaria 50 mil reais, eu tiraria do banco, faria um empréstimo para escutar o rei Salomão pregar para mim. Imagina, uma palestra sobre como ficar rico, como o mais rico do mundo, tá louco.
Ok? Quantos reais as pessoas estão dispostas a pagar na sua palestra? Quanto valor intelectual você tem para oferecer? Diga comigo, o dinheiro é justo. Ele autentifica o valor. Quem está entendendo? Valor funcional, valor intelectual, valor artístico. Sabe o que eu vou ensinar aqui para você hoje? Que às vezes você tem um valor muito, muito, muito grande, só que você não soube sacar, tirar ele e oferecer. O que é valor artístico? Música, arte, criatividade. Por exemplo, você já viu pessoas que ganham milhões com uma música? Porque ela tem valor artístico. Eu vi pessoas que ganham milhões com uma pintura? Porque tem valor artístico. Pessoas que ganham milhões com escultura, valor artístico. Outra forma artística, tem pessoas que sabem decorar uma casa. Valor artístico. Você sabia que tem gente que ganha muito dinheiro ensinando as outras a se vestir? Personal shopper, personal styler, né? Pessoa que arruma a casa, isso é valor artístico. Tem uma notícia boa para você. Vocês estavam tristes, estão tão tristes que não conseguiram nem falar um amém, nem falando que vai estar. Então, vocês estão tão arrebentados com essa pregação, estão tão humilhados. Eu vou dar uma notícia boa para você. Todos vocês têm um valor, e eu quero só te dizer, eu vou te mostrar os tipos de valor que tem aqui. E sabe o que vai acontecer? Preste atenção. Eu vou te ensinar a sacar esse valor, oferecer esse valor. Aplauda o Senhor. Diga comigo, valor funcional. Por exemplo, valor funcional. As pessoas que ficam mais ricas, mais rápidas nesse mundo, sabe como é que é? Quem cria um software. Os homens mais ricos, como a gente vê, Bill Gates, o que ele fez? Um software chamado Windows. O que o Bill Gates e o que Steve Jobs fez? Um software. Tem muito valor, sabe por quê? Porque resolve o problema de muita, e as pessoas estão dispostas a autentificar aquele valor. Se você não resolve um problema muito grande, sabe o que você pode fazer? Resolver um problema muito pequeno para muita gente. Você não é um mega inteligente que abre um cofre lá da Europa, mas você consegue vender um problema, resolver um problema pequeno, uma capinha de celular, para 1 milhão de pessoas, são 100 milhões de reais. Você consegue vender uma capinha de celular? 100 reais. Eu já paguei 100 reais. Tem capinha aí que tem mais 50, 70, 100 reais. Vende para 1 milhão de pessoas. É um problema pequeno, só que para muita. Diga assim, ou eu resolvo um grande problema, ou eu resolvo pequeno problema para muita gente. Maior ensinamento sobre dinheiro que você já ouviu na sua vida, você está tendo aqui agora. Com o teu pastor, que te ama. Diga comigo, valor funcional. Por exemplo, o carro tem um valor funcional? Vende carro. Um sistema de gestão, que eu falei, num aplicativo. Uma cadeira não é funcional? Pronto. Diga comigo, valor intelectual. Olha só, curso, livro, aula, mentoria. Se você consegue fazer um livro
você tem valor intelectual. Você consegue fazer uma mentoria, você consegue vender um curso, você tem valor intelectual para vender. Quem aqui, por exemplo, sabe fazer cílio? Tem alguém que trabalha com isso? Negócio de cílios? Você? Ok. Isso é um valor funcional. Você vai lá e o artístico, né? A pessoa faz o cílio. Você pode transformar isso aí num valor intelectual. Se você for uma expert, você grava um curso de como fazer as meninas ganharem dinheiro fazendo cílios do jeito que você faz, coloca na Hotmart e você vende para 10 mil mulheres que pagam R$100. Alguém faz o cálculo aí, R$100 a 10 mil? Quanto que dá? Vocês me ajuda, crente? Então, ela consegue ganhar R$1 milhão fazendo cílio. Ela só agora entendeu o valor, ela entendeu o conceito dessa aula, e ela disse, agora eu vou pegar o valor intelectual que eu tenho, eu vou gravar no curso, vou colocar na internet e vou vender para 1 milhão de pessoas. Agora já não é mais. 1 milhão de pessoas a R$100 são 100 milhões de reais. Ela resolveu um problema muito importante. Quantas mulheres gostariam de ter um emprego e ganhar dinheiro fazendo cílio? Isso é valor o quê? Intelectual. Tem uma velhinha que ela era cozinheira, ela só cozinhava em casa para os filhos e para o marido. A filha dela foi lá, pegou o celular e colocou na frente da mãe e falou, mãe, vai narrando tudo que a senhora faz aí. E a mãe foi contando as receitas, postou no YouTube, a mulher viralizou no YouTube, viralizou no Instagram, e ela ensinou receitas para milhares e milhares de mulheres, e ela começou a ganhar dinheiro com visualização do YouTube, e ela criou o livro de receita dela, vendeu 10 mil livros a R$50. Faz o cálculo. Você viu que você achou que você não tinha valor? Agora você entendeu que você tem valor? Às vezes você só não sabe sacar e oferecer esse valor que você tem. Uau! Diga comigo, valor transformacional. O que é valor transformacional? Pessoas. Você sabia que é um dos valores que eu tenho? E que eu ofereço? Olha só que interessante. Por que a família do reino, em 6 anos, tem 3 mil membros, e tem igrejas, em todas as esquinas da nossa igreja, em um raio de 1 quilômetro, tem pelo menos umas 80 igrejas, que tem 30, 40 anos e não cresce? Porque nessa igreja, nós temos um enorme valor de transformação que nós apresentamos e realmente transformamos. E esse é o maior valor que a família do reino tem. Transformacional. A pessoa chega aqui arrebentada emocionalmente, ela é curada emocionalmente, ela é transformada nas emoções, ela é transformada espiritualmente, ela é transformada de nada a ser um filho de Deus, um filho dessa casa, um herdeiro das 50 nações, ela é transformada financeiramente. Quem está sendo transformado financeiramente aqui? Ela é transformada, ela é curada, ela chega doente na cadeirante, cega, ela sai daqui enxergando, ela sai daqui andando, ela sai daqui ouvindo, e no mundo vai espalhando pela internet que quem vem para a família do reino é transformado. Isso é um valor transformacional. Aí você fala, por que a outra igreja não cresce? Porque às vezes ela não oferece o valor transformacional. A pessoa chega lá, ela não é curada, ela não é liberta, ela não é transformada, a palavra não preenche, não muda a vida dela. Você já viu alguém que ficou 20 anos numa igreja e não mudou de vida? 10 anos numa igreja e não mudou de vida? Porque não se oferecia um valor transformacional. Por que o apóstolo Pedro Medina é convidado todos os dias para pregar no mundo inteiro e outros pastores não? Porque as pessoas estão dispostas a pagar voo, hotel
E às vezes, eu nunca cobrei na minha vida, mas elas estão dispostas a dar uma grande oferta para me pregar fora. Porque ela acredita que o que eu vou ensinar tem um alto valor intelectual e transformacional. O apóstolo Ledesma disse, o apóstolo Pedro Medina veio aqui e trouxe uma transformação numa igreja de 60 mil membros. Às vezes você tem um valor transformacional para oferecer. Por exemplo, você pode ensinar uma mulher como ser curada dos seus traumas, valor transformacional. Sabe o que tem um valor transformacional muito grande aqui? O Samuel. O Samuel diz assim, se você fizer o meu curso, eu vou te ensinar nunca mais ser pobre, eu vou te ensinar a ser um vendedor e ficar rico. É um valor transformacional. O cara, ele está dizendo, eu vou comprar, porque eu quero ser transformado em alguém como ele, que prosperou, que saiu do nada. Quem está entendendo os vários tipos de valor? Uau! Aí tem valor cultural, tem outros valores. Valor relacional. Sabe o que é valor relacional? Networking. Tem pessoas que tem... Aí nós vamos ficar a noite inteira aqui, mas quem entendeu o que é valor? Agora, para encerrar, para você nunca mais ser pobre. Primeiro, você tem que entender que o dinheiro autentifica o... Nunca mais corra atrás do dinheiro, corra atrás de ter... Por isso que a Bíblia diz, sobre todas as coisas, adquira, compre conhecimento. Agora, muita atenção. Uma vez o meu pai, ele é médico há 30 anos, ele é o super, mega, ultra especialista. Em ultrassonografia, ele faz ultrassom do coração do feto, só para você ter noção. O feto é desse tamanho, ele faz ultrassom do coração do feto e identifica um defeito. O coração tem milímetros assim, ele consegue saber se o coração já tem um defeito. E um dia meu pai falou para mim assim, filho, tem uns meninos novos aí que acabou de formar e estão mais ricos do que eu, o papai está há 30 anos aqui, não tem ninguém melhor nessa região do que eu. Diga comigo, o mais conhecido sempre vencerá o melhor. Então não basta ser o melhor, tem que ser conhecido. Isso se chama marketing. Tenho certeza que aqui, vocês vão entender isso agora. Eu vou falar um nome e vocês vão falar a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Mas tem que ser, não pode pensar nem um segundo, é imediato. 1, 2, 3, hambúrguer. A maioria falou McDonald's. Tem gente que não falou nada porque o cérebro dela não pensa rápido. Parabéns para quem falou. Para quem ficou boiando é porque o cérebro é muito lento. Quem ouviu o McDonald's e ouviu um Burger King, o resto tudo McDonald's. Pergunta, quem pensou em McDonald's não falou, porque tem a mente devagar, mas mesmo assim pensou. Todo mundo pensou em McDonald's? Quem pensou em McDonald's, levanta a mão. Instantâneo, assim. Quem pensou em instantâneo? Ok. Deixa eu ver, fica com a mão levantada quem pensou em McDonald's. O melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida é o McDonald's? Não, né? Mas por que veio primeiro? Porque é o mais visto, o mais conhecido e o mais lembrado. Então não adianta você ter o melhor hambúrguer se você não é conhecido. Aí eu falei isso pro meu pai, falei, pai, não adianta o senhor ser o melhor. O senhor tem que mostrar que é o melhor. Você tem que aparecer como o melhor. Não basta ser, também tem que aparecer. E você não sabe, Jesus era marqueteiro. Jesus falava, ide de cidade em cidade, pregar o evangelho, falai de mim. Ele dizia, anunciai nos telhados sobre mim. Então Jesus, ele mandava que o mundo inteiro soubesse. E Jesus mandou a gente fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Você sabe, eu falei, é forte hoje. Hoje você nunca mais vai ser pobre. Aqui não tem mais pobre. Porque todos têm valor para oferecer. E agora você vai ter inteligência para saber oferecer esse valor. A gente consegue... Esse dia você viu tanto que é fácil. É só você saber oferecer o valor. Tem um cara
que ele não sabe fazer nada, ele é um cara da roça. Ele sabe botar fogo. Quem sabe botar fogo aqui? Só isso que ele sabe fazer. E ele está milionário, botando fogo. Mas o que ele faz? Ele põe fogo, ele pega a fumaça e coloca num cano e a fumaça vai esfriando. Aquele cano que vai esfriando, quando chega lá no final, ele colhe as gotas da fumaça líquida e fecha a tampa. E ele vende fumaça líquida para os restaurantes Michelin 5 estrelas. Aí ele põe um rótulo e vende fumaça. Então, todo mundo aqui tem a capacidade de ficar rico. Só que qual que era a tua ideia? Ou eu engano alguém, ou eu passo a perna em alguém, ou eu peço para Deus me dar dinheiro. Senhor, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. E nunca aconteceu. Gere valor. Ou um valor muito grande para uma pessoa, ou poucas pessoas, ou um valor pequeno para... O que é o dinheiro? Um autentificador de... Por isso que o dinheiro chama no mundo hispano? Pique em pé.